Amém, igreja? Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Abra sua Bíblia nos Salmos de número 11. Aleluia. Salmo de número 11. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Eu separei somente um versículo, mas esse salmo, ele fala de uma forma tão especial, declarando que Deus é o refúgio seguro, que eu vou começar do verso 1, Salmos 11, a partir do verso 1. Eu me refugio no Senhor. Como, pois, me dizeis, foge para o monte, como um pássaro, pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda, para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo, aleluia, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto, amém? Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os que são retos verão o seu rosto, amém? Versículo 7, que eu enfatizo para a nossa breve meditação. Meus amados irmãos, eu entendo que o propósito do agir divino é fazer com que todos os seus filhos tenham uma intimidade com Ele, tenham um relacionamento com Ele, de uma forma tal que haja uma dependência ao Senhor. Nós precisamos ser ainda mais dependentes do Senhor. E quanto mais dependemos do Senhor, mais o obedecemos. Quanto mais dependentes do Senhor, mais damos espaço para o Espírito de Deus agir e aceitamos tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida. Nós sabemos que o Deus eterno sempre age com poder e grande glória. E as ações do Senhor, elas visam hoje, amanhã e a eternidade. Amém. Não nos dobramos, não nos prostramos diante de um Deus que só faz promessas para a eternidade, não. É o Deus presente, é o Deus que age, é o Deus que escuta e responde, é o Deus que concede livramentos, é o Deus que concede oportunidades. O sacrifício de Jesus Cristo tem poder eterno na vida de todo aquele que nele crê. Nós sabemos disso. Todos aqueles que estão em Cristo, passamos por uma experiência real com Ele, e entendemos que ali no Calvário, Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Agora, irmãos,
É lamentável, mas inúmeras pessoas confundem compromisso cristão com religiosidade. São duas coisas totalmente diferentes. O Senhor não aceita uma adoração com atos litúrgicos bem ensaiados, bem preparados, mas que o coração não está voltado para Ele. Quando o Senhor diz, acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, tudo aquilo que fazemos para o Senhor precisa ser espontâneo, precisa ser do mais profundo do nosso ser. Eu gosto de pensar, eu tenho dito para vocês, eu gosto de imaginar a igreja do Senhor louvando, adorando, e cada voz chegando lá no trono da glória, e o Senhor recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que Ele espera. Ele trabalha na nossa vida incansavelmente, para que tenhamos o nosso caráter transformado de uma forma tal que se aproxime o máximo ao caráter de Cristo. O nosso modelo de vida não são os apóstolos, mas Cristo. O único perfeito, aquele que em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. O Deus que escuta, é o Deus que responde, é o Deus que tem a sua vontade soberana. Nós não temos nenhum poder para interferir naquilo que Deus tem para fazer. Não, Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa levar. O escritor da carta aos Hebreus, ele dá uma ênfase especial, e a ênfase no sentido do que eu estou falando é que o nosso olhar precisa estar em Cristo. E o escritor aos Hebreus fala isso porque ele teve a sua experiência com o Senhor, ele teve a sua experiência pessoal com o Senhor, e ele manda que estejamos com o olhar fixo em Cristo, porque Ele é o nosso exemplo maior, Ele é o nosso exemplo perfeito. Cristo nos mostra não somente como devemos viver, mas como devemos adorá-lo. Ele nos ensina como devemos tratar os nossos irmãos. Ele nos ensina como devemos tratar os inimigos. Ele nos ensina como devemos tratar os que nos perseguem. A determinação do Senhor é que devemos orar pelos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Ele está nos mostrando a cada momento que a nossa vida precisa estar alinhada com os seus princípios, porque se assim não for, não teremos condições de fazer aquilo que o Senhor espera que façamos, aquilo que Ele nos capacita para que façamos. Não nos esqueçamos que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, cada um na sua casa. Aleluia. Quando nós olhamos para Cristo, por fé, nós vemos a solução e a resposta da qual necessitamos. Quando olhamos para Cristo, recebemos o ânimo que vem do alto. Quando olhamos para Cristo, recebemos o consolo que vem do alto. Quando olhamos para Cristo, recebemos tudo aquilo que necessitamos para que a nossa vida possa ser vivida de maneira agradável ao Senhor. Olha, irmãos, eu não tenho medo, nem tenho receio de ser chamado pelo Senhor. Mas eu tenho colocado algo no meu coração,
de procurar viver cada momento como se fosse o último. Viver cada momento como se fosse também o primeiro. Viver cada momento na presença do Senhor, para que as nossas palavras, o nosso olhar, o nosso andar, as nossas atitudes, os nossos pensamentos agradem ao Senhor. E aí ele usa o seu servo para dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus se esse relacionamento não for fundamentado na fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá a receita para aquele que diz que não tem fé. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o que o Senhor tem planejado para a sua vida? Eu pergunto, o que o Senhor tem planejado para a minha vida? Cada um pergunta para si e responde aí mesmo, onde você está, na sua mente, no seu coração. Aqui nós vemos nesse salmo que Davi, ele declara por fé que o Senhor não rejeita aqueles que o buscam com sinceridade. A palavra nos ensina que Deus abomina a mentira. Nós podemos observar que o trabalhar do Senhor, ele é de uma forma tal que alcança todas as pessoas. Ele alcança no coletivo, mas no individual principalmente. E o importante, e o interessante, e o tremendo é que todo o agir do Senhor na vida de quem quer que seja, será sempre em linha com os seus princípios. Deus não vai dar nada para mim ou para você, se não for conforme os seus princípios. O que foi que Davi fez? Primeiro, ele reconheceu que o Senhor é justo. Ele diz isso. E logo a seguir, ele afirma que temos acesso à pessoa divina. Então, diante disso, nós podemos afirmar que o Deus Criador é o verdadeiro e eficiente refúgio. Aleluia! Oh, glórias ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo viveu no mesmo período que nós estamos vivendo, ou seja, no período da graça, em tempos diferentes, claros. E o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades, passou por aflições, mas ele recebeu ânimo diretamente do Espírito de Deus. Nós recebemos hoje o ânimo diretamente do Espírito de Deus. Nós compartilhamos com Ele, porque em Cristo Jesus Ele nos faz templos do seu Santo Espírito. Ele não veio só para morar, Ele veio para habitar. Ele não veio para ficar parado lá, Ele veio para se movimentar, arrumando a casa interior, tirando toda a sujeira. Imagine aí o Senhor lavando tudo, tirando tudo para fora, tudo que não presta, e trazendo coisas novas, coisas que se renovam a cada momento, que é a sua palavra, a palavra que é renovada, a palavra que é vivificada, essa palavra que continua válida e continuará válida eternamente. Aleluia. Irmãos, aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18, nós lemos: pois a nossa tribulação leve e passageira, olha só, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem,
pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Aleluia. Nós somos a igreja militante. Enfrentamos lutas, enfrentamos tribulações, e nós temos a promessa do Senhor, que Ele permanece conosco em todo o tempo. Você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar sozinha, nunca estaremos sozinhos. Nós temos a presença do Senhor. Aleluia. Ele é aquele que nos protege, que nos guarda. Hoje nós enfrentamos lutas, enfrentamos tribulações, mas no futuro estaremos na nova Jerusalém celestial, glorificando, adorando e exaltando ao nosso Deus. Aleluia. Eu pergunto e você responde aí. Será que está valendo a pena você viver dessa forma, cada dia que o Senhor tem lhe dado? Será que tem valido a pena perder esse tempo que é único, que é preciosíssimo? O dia de hoje jamais voltará ao dia de ontem. Será que a maneira como você tem tratado aqueles que te amam, que estão próximos, está sendo a maneira agradável ao Senhor? Agradável à família? Há pessoas que são agradáveis aos estranhos, mas desagradáveis à família. Tem alguma coisa errada? Porque aí a gente lembra do que Tiago fala. É verdade que Tiago fala no sentido da palavra. Ele diz assim: da mesma fonte não pode sair água doce, água saloba. Então, da mesma vida não pode sair coisas boas e coisas ruins. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Os dias são muito difíceis, são. Eu tenho orado para que a igreja do Senhor no Brasil acorde. Eu tenho orado por isso. Para que a igreja no Brasil acorde. Para que a igreja entenda que o Senhor nos amou, Ele continua nos amando, Ele tem nos dado o melhor, mas Ele não fará aquilo que eu e você, aquilo que nós temos que fazer, com relação a tudo em nossa vida. Agora, nos dias de hoje, a dor é sentida em nosso corpo, mas na eternidade não existirá mais dor, ou qualquer outra coisa para nos fazer sofrer. E aqueles que estão em Cristo? Estão lá louvando, celebrando ao Senhor. Estão em espírito, estão dormindo no chão, não. Estão lá. O corpo dorme. Por que dorme? Porque o corpo será transformado no momento do toque da trombeta. E aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos imediatamente transformados. E juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Aí, irmãos, são tantas coisas que o mundo oferece, são tantas vantagens, são tantas coisas boas aos olhos. Aí eu pergunto: o que significam 70 anos, 80, 90, 200, 500 anos diante da eternidade? Ah, irmãos, o tempo passa rápido demais, gente. É uma rapidez terrível. E não adianta a gente gritar: ó, tempo, para um pouquinho, diminui um pouquinho a sua velocidade. Espera aí, eu quero aproveitar mais. Aleluia. Todo sofrimento diante da perspectiva da eternidade não significa nada. As coisas aqui são importantes, são necessárias, mas não tão importantes. Porque
Porque quando a vida termina aqui na terra, ninguém leva nada. Fica tudo. E se ficar muita coisa sem ser dividida antes, dá problema. E o que é que o Senhor deseja? Ele pede o nosso coração. Significa a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa vida entregue em suas mãos para que Ele possa fazer o melhor, porque afinal de contas, a vida que Ele nos deu não nos pertence mais. Porque quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Sua presença, aleluia. Ah, meus amados irmãos, quantas coisas Deus tem para fazer na nossa vida. E quantas coisas nós estamos jogando fora ou desprezando. A glória que nos aguarda supera o sofrimento. A glória que nos aguarda supera a ansiedade. A glória que nos aguarda supera toda e qualquer coisa existente na face da terra. Aleluia. Deus jamais desampara os seus filhos. E nós precisamos pensar sobre isso. Isso é uma promessa do Pai. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para você será cumprido. Abra o seu coração e deixe o Senhor operar. Ele não desampara os seus. Nunca. É por isso que vocês não estão sozinhos. É por isso que nós não estamos sozinhos. O seu amor é incomparável. O seu poder a gente não consegue nem imaginar. Aí sempre que eu falo isso, eu ressalto que muitas vezes as pessoas dizem assim: mas e por que acontecem tantas coisas ruins? Porque o homem escolheu fazer coisas ruins. Nós somos a coroa da criação. Nós somos os únicos que, na hora de formar, o Senhor disse: façamos. Ele parou. Ele disse: façamos a presença de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Aí você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 1, aí você vê que tudo foi feito com a participação do Filho, tudo com a participação do Verbo, que é o Filho. E tudo foi feito para Ele e por Ele. Lá, já na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, o Filho já tinha se oferecido e dito: Pai, eu vou entregar a minha vida como ser humano. Lá, eu irei como último Adão, que é espírito vivificante, porque o primeiro Adão foi alma vivente. Aleluia. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, capítulo 1, versículos de 11 a 13, diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. E quando a gente para e pensa: como é que foi a minha vida até aqui? E a gente vê altos e baixos, dificuldades e mais dificuldades. Mas estamos vivos, estamos respirando, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, que diz a sua palavra. Aqui nesse texto, irmãos, do Evangelho de João, está a comprovação de que precisamos abrir o nosso coração e receber a Cristo, crendo nele e aplicando os seus ensinamentos em nossa vida diária. Não adianta ouvir.
cheguei em determinado lugar, não posso dizer onde, mas há alguns anos, eu não era pastor ainda, e fui lá como um profissional, e havia uma dificuldade muito grande naquela senhora, e depois que tratamos dos assuntos ali concernentes a minha atuação profissional, eu olhei e vi uma Bíblia aberta. Eu disse, bem, agora que nós terminamos, antes de ir, a senhora me permite que eu leia um texto da palavra de Deus? Ela disse, sim, eu gostaria muito. Irmãos, quando eu peguei a Bíblia estava tão empoeirada, e eu tenho um problema de rinite, que o negócio não foi fácil. A Bíblia é aberta na sala, no quarto, no corredor, na cozinha, onde quer que esteja, não resolve nada. O que resolve é a palavra na nossa vida, a palavra sendo aplicada no nosso dia a dia. O que resolve é que as nossas decisões precisam ser decisões firmadas nos princípios da palavra de Deus, aleluia. E lembre-se que a santificação, segundo o conceito de Cristo, é diferente. Quando ele diz assim, sede santos porque eu sou santo, quando ele diz, buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, a santificação segundo o conceito divino, preste atenção, é rejeitar tudo que o mundo oferece e que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Nós não somos perfeitos. E o Senhor vai trabalhar na vida da gente. Olha, irmãos, o Senhor vai ter que trabalhar na vida da gente até o último suspiro. Está dando o último suspiro e o Senhor está trabalhando, operando, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Crer vai muito além do acreditar. Crer significa aceitar os propósitos e ter os seus princípios como objetivo a ser vivido. Crer é ser sincero, crer é ser leal. Crer é saber perdoar. Crer é saber pedir perdão. Nós podemos jogar tudo para trás, porque o Senhor diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de estar ali fazendo o que está fazendo, né? Uma versão minha. Mas o Senhor quer fazer tudo novo na nossa vida. Ele quer fazer novo. Essa palavra é renovada a cada momento. Não adianta, você pode ter a Bíblia decorada de Gênesis a Apocalipse aqui na cabeça, mas se não viver conforme os princípios divinos, não resolve coisa nenhuma. Aleluia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele afirma que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 39. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa vitória vem o quê? Através da fé. Fé em quem? Em Deus. E se temos fé em Deus, amamos a sua palavra, queremos viver conforme os seus princípios e temos satisfação em abrir o nosso coração e deixar Jesus reinar. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Olha, irmãos, o mal não prevalecerá contra aqueles que estão em Cristo. Então, pastor, quer dizer que o mal não vem para aqueles que estão em Cristo? Ô, meu irmão, vem. Mas o que vai prevalecer é a presença do Senhor. São as promessas do Senhor. O que vai prevalecer é a vitória final que nós já recebemos gratuitamente do Senhor eterno, aquilo que custou a vida, o sangue do seu Filho unigênito, aleluia. É isso. A vida, ela tem que prosseguir. Mais uma vez, todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor é eterna. Então, irmãos, em Cristo nós alcançamos a justiça que é pela fé. Porque o Messias já veio, já se entregou em nosso lugar e com a sua vida pagou o preço do nosso resgate.
Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Aleluia. Por que Davi fez essa afirmação? Porque ele reconheceu pelo menos 3 atributos de Deus: amor, justiça e verdade. Em dado momento, o Senhor, em determinada situação, disse para Davi: você quer ser julgado pelos homens ou pelas minhas mãos? Não, Senhor, 1000 vezes pelas tuas mãos, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel. Que coisa tremenda. O Senhor diz que perdoa os nossos pecados e iniquidades e deles não lembra mais. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Deus é imparcial, irmãos. Deus é imparcial também ao tratar com o ser humano. Deus não vai fazer algo especial para mim ou para você e para os outros, não. Ele é imparcial. A justificação é igual para todos. No momento que a gente levanta a mão e diz: eu quero a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador, imediatamente somos justificados. A justificação vem do Senhor e nos alcança a todos da mesma maneira. Agora, a santificação é uma busca pessoal. E Ele quer que busquemos a santificação. Ah, meus amados irmãos, Deus age para o bem maior do homem, na manifestação da sua vontade, que é soberana. Mas a gente não sabe por quê. Eu me lembro quando meu pai estava enfermo, todas as noites, antes de eu sair, a minha mãe dizia: você não vai orar para o seu pai? Eu digo: vou, mãe, calma. E o Senhor me dizia o que ia acontecer. Eu ficava calado. Eu não podia falar, eu não podia escrever. Eu só apresentava diante do Senhor. E um dia, eu fui levado para orar por alguém que tinha o mesmo problema que meu pai tinha. E a pessoa foi curada. Sabe o que Deus está mostrando? Ele age através do homem, mas não é o homem que faz. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Nós servimos ao Deus de hoje, ao Deus de ontem, de hoje, de amanhã, depois e eternamente. Ele é soberano. Em Cristo Jesus nós recebemos o socorro, a proteção, a provisão do Deus eterno. Em Cristo Jesus não tememos o amanhã. Em Cristo Jesus não seremos abalados ao ponto de desistir. Em Cristo Jesus somos consolados, confortados, reanimados, capacitados para enfrentar o mal de cada dia. E Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. O que é que está preocupando você? A segunda-feira? Os compromissos? Se você continuar preocupado, se você não dormir de hoje para amanhã, vai resolver? Não. Então faz o seguinte: lança nas mãos do Senhor. Pede sabedoria ao Senhor para dirigir os seus negócios. Pede sabedoria ao Senhor. Escute a sua mulher. Deus levantou a mulher como fiel ajudadora. Não é qualquer mulher não, a sua esposa, meu irmão. Só que nós temos um problema. É um problema cultural. A gente muitas vezes não quer ouvir, porque não, a mulher vai mandar em mim. Ô meu irmão, deixa eu ver um negócio. A tua mulher manda em você. Não da maneira como talvez ela imagina, mas ela sabe que manda. Deus quer ter o primeiro lugar na nossa vida.
Deus quer ser a maior razão do nosso viver. El Shaddai é traduzido por Deus Todo-Poderoso. O El Shaddai continuará nos sustentando até o dia final. Aleluia. Até o dia final na terra inicial ou nos céus. Equipe de louvor. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus Cristo é o único caminho, é o único que salva. Jesus Cristo é o único que cura. Jesus Cristo é o único que libera. Jesus Cristo é o único que restaura. Jesus Cristo é o único que transforma. Somente em Cristo nós temos a oportunidade de um novo começo. Agora, precisamos lembrar que a gente vai para o Senhor do jeito que a gente está. Quem vai arrumar é Ele, rapaz, porque a gente não consegue arrumar não. A gente pensa que está arrumando, a gente está piorando o negócio. Então Ele nos recebe como nós estamos. Mas nele não continuamos mais como éramos antes. Como igreja de Cristo, precisamos estar lembrados disso. Amém? A oportunidade de uma nova vida, onde o pecado não tem mais domínio sobre o nosso ser. E somente em Cristo nós passamos a viver sob a direção do Espírito Santo. Aleluia. Hoje você tem a oportunidade para declarar Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, ou para abrir o seu coração e entregar a sua vida a Ele. Como igreja de Cristo, nós fomos comissionados pelo Senhor. Ele nos chamou para que sejamos seus discípulos. E o discípulo precisa se parecer com o seu mestre. Nas atitudes, no olhar, no tom de voz. Eita, negocinho complicado. No proclamar a palavra. A palavra mais eficiente não é aquilo que dizemos, mas é o nosso testemunho. Aquilo que fazemos. É isso. Em Cristo, o Deus eterno passa a ser o nosso refúgio seguro. Uma torre forte que jamais será abalada. Em Cristo Jesus, nós temos promessas do Senhor. Em Cristo Jesus, a gente tem cuidado com aquilo que Ele dá para a gente, mas o cuidado maior é com aquilo que a gente não vê. O cuidado maior é de permanecer diante do Senhor, verdadeiramente vivendo para o louvor da sua glória. Amém? Você entendeu o que eu falei? Então eu e você vamos estar colocando tudo isso em prática em nossa vida. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor. De orar por você, eu preciso perguntar se há alguém
neste lugar, que deseja se reconciliar com o Senhor, ou entregar a sua vida a Jesus. Se alguém que, tocado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém, levante bem alto com suas mãos, eu quero orar por você. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor. Se você está levantando uma de suas mãos, olha para mim agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você que está conosco online, sente o toque do Espírito de Deus, se comunica aqui com a igreja, agora, e daqui a pouco a gente vai orar por você.